peso invisível e a âncora da alma. Há dias em que a alma parece carregar um fardo que ninguém vê. O corpo anda, mas é como se cada passo fosse mais lento, mais pesado, como se o ar estivesse denso demais para ser respirado com leveza. O coração bate, mas o ritmo é abafado por uma sensação constante de cansaço interno. Não é apenas o corpo que está exausto, é algo mais profundo, mais silencioso, que nenhum descanso físico consegue resolver. É o peso invisível de um coração aflito. Salomão, com sua sabedoria milenar, descreveu esse estado de maneira tão precisa em Provérbios 12:25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o anima. Ele não fala aqui de uma fraqueza física ou de um simples mau humor, mas de um abatimento que nasce no interior, que mina a energia antes mesmo que qualquer desafio apareça. É um desgaste que não se cura com força nos braços, mas com renovação na alma. E essa renovação, ele diz, começa com uma boa palavra. Mas essa boa palavra não é um elogio superficial, não é uma frase motivacional de momento. Ela é a verdade que vem de Deus, aplicada ao lugar exato onde a dor se esconde. É o tipo de palavra que não apenas encoraja por alguns minutos, mas que reposiciona a alma, que a ancora novamente na esperança. É como se fosse um sopro de vida dentro de um coração sufocado. Davi, no Salmo 42, sabia bem o que era lidar com esse peso. Ele fala consigo mesmo: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Ele não nega o abatimento, não finge que está tudo bem, mas escolhe falar com a própria alma, lembrando-a de onde vem a verdadeira esperança. Davi entendeu que, muitas vezes, a batalha mais intensa não acontece do lado de fora, mas dentro de nós. E é lá que precisamos aprender a vencer primeiro. Essa âncora que segura a alma no meio das tempestades não é formada por circunstâncias favoráveis, mas por um coração que se lembra de quem Deus é, mesmo quando tudo parece escuro. E talvez hoje você esteja ouvindo essas palavras justamente porque precisa se lembrar de que o peso não é sinal de fraqueza, mas um chamado para buscar a palavra certa, aquela que vem do próprio Deus para sustentar o seu próximo passo. O inimigo silencioso que drena a força antes da batalha. A ansiedade é uma batalha que começa antes mesmo do combate. Ela é o ladrão silencioso que rouba forças antes que possamos dar o primeiro passo. É como acordar já cansado, como se a mente tivesse corrido uma maratona enquanto o corpo descansava. Não é apenas preocupação, é uma exaustão emocional que mina a energia e apaga a chama da coragem antes mesmo de vermos o tamanho real do desafio que está diante de nós. Ela se infiltra nas horas, nos pensamentos, nas decisões. Não grita, mas sussurra de forma persistente, tornando o peso ainda mais sufocante. E aos poucos, o coração vai se tornando um lugar apertado, onde a esperança luta por espaço. É nesse momento que entendemos que a ansiedade não apenas atrasa a ação, mas enfraquece a própria capacidade de agir. É como se a batalha fosse perdida antes mesmo de ser travada, não porque o inimigo é maior, mas porque a força já foi drenada antes do confronto. Salomão, ao escrever sobre o abatimento causado pela ansiedade, estava revelando um princípio profundo. O desgaste emocional tem o poder de derrubar até o guerreiro mais treinado. É como um vaso rachado que, por mais que seja enchido, perde água lentamente até ficar vazio. A rachadura não é visível à primeira vista, mas o efeito é inevitável. E assim como o vaso, um coração que carrega ansiedade perde vitalidade a cada pensamento que se repete sem solução. Esse inimigo silencioso também é estratégico. Ele não nos ataca apenas no momento de agir, mas nos prepara para o fracasso antes mesmo de tentarmos. Ele enfraquece a fé, alimenta a dúvida e nos convence de que não somos capazes, antes mesmo que possamos experimentar a vitória. É por isso que, para vencê-lo, não basta esperar que ele desapareça por conta própria.
É preciso reconhecê-lo e lidar com ele com a sabedoria que vem de Deus, permitindo que a boa palavra de Provérbios 12:25 preencha cada rachadura com esperança renovada. Porque a ansiedade, quando não confrontada, constrói um campo de batalha dentro de nós. E a mulher ou o homem que aprende a vencê-la no coração estará mais preparado para enfrentar qualquer guerra lá fora. Não porque o inimigo externo se tornou menor, mas porque a força interna foi restaurada antes do primeiro golpe. O equívoco de esperar que o ânimo venha sozinho. Muitos acreditam que o ânimo é como uma brisa repentina, algo que chega sem aviso e, de repente, renova a força para continuar. Mas a realidade é que quando o coração está pesado, essa brisa quase nunca vem por conta própria. Provérbios 13:12 nos lembra: a esperança adiada deixa o coração doente. Essa verdade revela que esperar indefinidamente, sem direção e sem propósito, é um caminho seguro para o desgaste emocional. A espera passiva não cura, ela adoece. Quando a alma está cansada e o horizonte parece distante, é fácil cair na ilusão de que, se apenas aguardarmos mais um pouco, algo externo virá para mudar tudo. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. O ânimo não é um visitante eventual que chega sem convite. Ele é cultivado, alimentado e protegido. Ele nasce quando a mente e o coração decidem se encher de verdades que sustentam, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A esperança adiada corrói a expectativa, enfraquece a fé e faz o tempo parecer mais longo do que é. Por isso, é necessário lembrar que esperar não é apenas contar dias, mas escolher o que fazer enquanto eles passam. O que Salomão aponta é que, para evitar que o coração adoeça, precisamos manter viva a chama da esperança, não como um sonho distante, mas como algo que já começa a moldar a forma como vivemos hoje. Uma maneira prática de manter essa chama acesa é manter à vista as promessas de Deus, não apenas guardadas na memória, mas escritas, lidas e repetidas. Quando o dia começa pesado, a lembrança do que ele disse pode ser o sopro que reacende a coragem, porque o ânimo não nasce do acaso. Ele nasce do encontro diário com aquilo que é eterno. Esperar com propósito significa recusar-se a deixar o coração definhar na inércia. É assumir a postura de quem sabe que o que foi prometido se cumprirá, mas que até lá vai viver com esperança ativa. E é nessa postura que o peso se torna mais leve, porque o ânimo não depende mais de mudanças externas, mas da certeza interna de que Deus continua sendo fiel. A boa palavra que Salomão menciona não é qualquer palavra. Quando Salomão escreve que uma boa palavra anima o coração, ele não está falando de frases bonitas que soam agradáveis, mas que se dissolvem no ar sem deixar efeito. Ele se refere a palavras que carregam peso, substância, verdade. Palavras que vêm de uma fonte confiável e que têm poder para transformar o interior. O mundo está cheio de mensagens vazias, que podem oferecer um alívio momentâneo, mas não sustentam nos dias de tempestade. A boa palavra de que ele fala não é decorativa, é fundacional. Há uma diferença imensa entre consolo superficial e encorajamento verdadeiro. O primeiro tenta apenas acalmar a emoção no momento, mas o segundo planta sementes de transformação que continuam crescendo muito depois de serem ditas. Quando Davi enfrentou Golias, por exemplo, ele não se levantou com um discurso motivacional ou com a confiança baseada em si mesmo. Sua resposta foi fundamentada em quem Deus é. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará deste filisteu. Era uma palavra sólida, ancorada na fidelidade de Deus e na experiência real de sua intervenção. As palavras certas não apenas inspiram, elas reposicionam a mente e o coração. Elas têm a capacidade de mudar a forma como vemos o problema, não porque o problema desaparece, mas porque a perspectiva muda.
A boa palavra abre espaço para que a fé cresça, para que o medo perca força, para que a alma volte a respirar com mais leveza. Buscar essa palavra é mais do que ouvir conselhos ou ler algo encorajador. É procurar por aquilo que carrega a essência de Deus. É como receber uma chave que destranca a porta de um quarto escuro, permitindo que a luz entre. É por isso que ela anima o abatido, porque não apenas fala ao ouvido, mas alcança o espírito, relembrando que existe uma rocha firme em meio a qualquer mar revolto. E quando essa palavra é guardada no coração, ela se torna um recurso para momentos futuros. Não é apenas um alívio momentâneo, mas um investimento na resistência emocional e espiritual. Porque quando o próximo peso vier, e ele virá, essa palavra estará lá, pronta para sustentar mais uma vez. O poder de falar à própria alma. Há momentos em que a voz que mais precisamos ouvir não é a de outra pessoa, mas a nossa própria, alinhada com a verdade de Deus. Falar à própria alma não é um gesto de autoafirmação vazia, mas um ato de disciplina espiritual, profundamente enraizado no exemplo de Davi. No Salmo 103, ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. É como se estivesse chamando a si mesmo de volta ao lugar certo, lembrando a sua própria alma de quem Deus é e do que ele já fez. Esse diálogo interno tem o poder de interromper o ciclo destrutivo dos pensamentos repetitivos. Quando a ansiedade ou o medo tentam se tornar a única narrativa dentro de nós, falar a alma com a verdade da palavra é como mudar a trilha sonora de um filme. O cenário pode ser o mesmo, mas a atmosfera muda. É trocar a música de tensão por um hino de confiança. No Salmo 42, Davi mais uma vez conversa com a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele não ignora a dor, mas também não permite que ela dite o desfecho. Ele reconhece o abatimento, mas insere nele a expectativa da esperança. É um ato intencional que exige prática. Substituir pensamentos de medo por versículos de esperança não é algo que acontece automaticamente. É uma escolha diária. É como um jardineiro que, ao ver ervas daninhas crescendo, decide arrancá-las e plantar algo melhor no lugar. Cada vez que um pensamento nocivo tenta ocupar espaço, podemos plantar nele uma promessa de Deus. Com o tempo, a paisagem interna muda, e o que antes era um terreno tomado pela preocupação se torna um jardim cultivado pela confiança. Falar à própria alma é mais do que uma técnica de encorajamento. É um ato de alinhamento espiritual. É declarar para si mesmo que a realidade não se limita ao que os olhos veem, mas é moldada pela fidelidade daquele que governa todas as coisas. E essa prática, repetida dia após dia, constrói um coração que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias tentam abalar. A escolha diária de onde colocar o foco. Todo dia traz consigo uma escolha silenciosa. Para onde vou direcionar meu olhar? Eclesiastes 11:4 nos adverte: quem fica observando o vento nunca semeará. Essa é uma imagem poderosa, porque mostra que, se gastarmos toda a nossa energia medindo a força das circunstâncias, perderemos o momento certo de agir. O vento aqui representa tudo o que está fora do nosso controle. E se a atenção ficar presa apenas nele, a vida se torna espera estagnada. Colocar o foco apenas no que é adverso é como estar em alto mar e passar todo o tempo reclamando da direção do vento em vez de ajustar as velas. O marinheiro experiente sabe que não pode controlar o clima, mas pode posicionar sua embarcação para avançar mesmo contra correntes desfavoráveis. Da mesma forma, um coração pesado que insiste em olhar somente para as tempestades perde a visão das rotas que ainda estão abertas. A escolha de onde colocar o foco não é apenas um exercício mental, é um posicionamento espiritual.
Quando o olhar se fixa em Deus e nas suas promessas, a fé encontra espaço para respirar. Isso não elimina o vento, mas muda a forma como navegamos por ele. O que antes parecia um obstáculo intransponível começa a se tornar parte do percurso, uma força que pode até impulsionar, se as velas forem ajustadas corretamente. O perigo de fixar os olhos apenas nas dificuldades é que elas se ampliam no campo de visão, até parecerem maiores do que realmente são. O foco tem o poder de transformar pequenas sombras em muralhas ou, ao contrário, de reduzir grandes ameaças à proporção correta. E é essa escolha diária, consciente e intencional, que determina se viveremos paralisados pelo medo ou impulsionados pela esperança. No final, a questão não é se haverá vento, mas como vamos reagir a ele. A decisão de colocar o foco nas verdades eternas, em vez de nas circunstâncias temporárias, é o que mantém a alma firme. E pouco a pouco, essa prática diária ensina que, mesmo em mares agitados, é possível avançar, desde que o olhar permaneça fixo no destino certo. A prática de receber e oferecer boas palavras. Existe um poder silencioso em ouvir a palavra certa no momento certo, e esse poder é tão restaurador quanto oferecer essa palavra a alguém. Provérbios 27:9 descreve: o óleo e o perfume alegram o coração, assim é o conselho cordial do amigo. Assim como um aroma agradável pode transformar o ambiente, uma palavra sábia e verdadeira pode transformar o estado da alma. Receber boas palavras exige abertura. Muitas vezes, no peso da ansiedade ou do abatimento, a tendência é se fechar, acreditar que ninguém entenderia a profundidade do que se passa. Mas, quando nos abrimos para ouvir conselhos que vêm de corações alinhados com Deus, permitimos que essas palavras penetrem como bálsamo, aliviando áreas que estavam em tensão há muito tempo. Elas funcionam como um lembrete de que não estamos sozinhos, de que a fé ainda pode florescer mesmo em tempos áridos. Oferecer boas palavras também é uma prática que fortalece não apenas quem recebe, mas também quem fala. Quando escolhemos encorajar alguém com base na verdade e na esperança bíblica, estamos, de certa forma, regando o nosso próprio coração. É como se cada frase fosse uma semente plantada em solo fértil, tanto no coração de quem ouve, quanto no de quem fala. E no tempo certo, essa semente produz frutos de ânimo, coragem e perseverança. A boa palavra não precisa ser longa ou eloquente para ter impacto. Ela precisa ser verdadeira e dirigida por Deus. Pode ser um versículo, uma lembrança de quem Ele é, uma frase que reafirme a presença dele no meio do caos. Quando compartilhamos isso, não estamos apenas transmitindo informação, mas carregando vida naquilo que dizemos. A prática de receber e oferecer boas palavras cria uma corrente de fortalecimento mútua. Quem hoje precisa ouvir pode, amanhã, ser aquele que fala. E nesse fluxo constante, todos são edificados. Porque no reino de Deus, a esperança se multiplica quando é compartilhada, e cada palavra que carrega luz é capaz de dissipar sombras que pareciam impenetráveis. A esperança como combustível, não como prêmio final. Muitos enxergam a esperança como algo que só se torna real no fim do caminho, quando o resultado desejado finalmente acontece. Mas a esperança bíblica não é um troféu a ser conquistado. Ela é a força que nos sustenta enquanto caminhamos. É como o combustível que mantém a chama acesa antes mesmo que possamos ver a solução. É o que nos faz levantar novamente, dia após dia, mesmo quando nada no cenário externo mudou. Essa esperança não é uma ilusão otimista que ignora a realidade. Pelo contrário, ela encara as dificuldades de frente, mas escolhe acreditar que Deus continua agindo nos bastidores. Ela é ativa, não passiva. Ela nos move para frente quando a vontade é parar.
É como a raiz que continua se aprofundando na terra mesmo durante o inverno, preparando-se para florescer na primavera. Esperar com essa esperança é decidir que a vida não precisa ficar em pausa até que tudo esteja resolvido. É trabalhar, amar, servir e crescer, mesmo em meio à incerteza. É crer que o Deus que prometeu é fiel para cumprir e viver como quem já está experimentando a antecipação dessa promessa. Quando entendemos que a esperança é combustível, passamos a enxergar os dias difíceis de forma diferente. Eles deixam de ser barreiras intransponíveis e se tornam parte do treino que fortalece a fé. Cada passo dado com esperança é um ato de resistência contra a desesperança. É um recado silencioso ao mundo espiritual de que não estamos recuando. No fim, essa postura transforma o próprio percurso. Porque quando a solução chega, a esperança não se esgota. Ela se renova para o próximo capítulo da vida. E quem aprendeu a caminhar movido por ela, nunca mais volta a depender apenas do que vê, pois descobriu a força invisível que sustenta e impulsiona, mesmo nos dias mais nublados. O perigo de se isolar no momento em que mais precisa de alívio. O isolamento pode parecer um refúgio seguro quando a alma está sobrecarregada, mas na verdade, ele frequentemente se torna uma prisão silenciosa. Provérbios 18, 1. Alerta. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Quando nos afastamos de todos, especialmente nos momentos de dor, privamos nosso coração de receber a ajuda e a palavra que poderiam restaurar nossa esperança. O isolamento tende a amplificar o peso. Sem outras vozes para trazer perspectiva, ficamos presos ao eco das nossas próprias preocupações. Os pensamentos se repetem, as inseguranças se reforçam, e o que era apenas uma nuvem no céu começa a parecer uma tempestade permanente. A ausência de comunhão rouba a oportunidade de sermos lembrados de que Deus ainda está no controle e de que nossa história não termina na fase que estamos vivendo. Estar cercado por pessoas que carregam fé e sabedoria é uma proteção contra a desesperança. Não se trata de expor tudo para todos, mas de permitir que alguns caminhem ao nosso lado, que nos ajudem a carregar o fardo e que nos momentos certos nos lembrem das promessas que já esquecemos. Assim como um fogo se mantém aceso quando várias brasas estão juntas, a nossa fé se mantém mais viva quando nos aquecemos na presença de outros que também creem. O isolamento, por mais confortável que pareça no início, raramente cura. Ele apenas silencia temporariamente as demandas externas, mas não resolve o peso interno. Por outro lado, abrir-se para a comunhão é permitir que a luz entre em áreas que a solidão mantém na sombra. E é nessa luz que a esperança encontra espaço para crescer novamente. Quando a alma está cansada, a tentação de se fechar é grande, mas é justamente nesse momento que mais precisamos de vozes que tragam ânimo, conselhos que edifiquem e orações que sustentem. Porque no reino de Deus, a força raramente é construída no isolamento. Ela floresce na partilha. O descanso que nasce da verdade lembrada. O peso no coração não se dissipa apenas quando as circunstâncias mudam. Muitas vezes, ele se mantém mesmo após uma vitória externa, porque o que realmente o sustenta ou alivia está dentro de nós. É por isso que a mudança de perspectiva, ancorada na palavra de Deus, é tão vital. Provérbios 4:23 nos instrui: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é cuidar da fonte, para que mesmo nos dias difíceis, a vida continue a fluir. Davi nos dá o exemplo de como manter viva essa fonte. Mesmo em meio à opressão e à ausência de sinais visíveis de mudança, ele alimentava sua esperança lembrando-se do caráter de Deus. Falava à própria alma:
relembrava suas promessas e, assim, encontrava ânimo no meio da aflição. Essa prática não era apenas uma forma de sobrevivência emocional, mas um ato de fé que moldava sua forma de viver e reagir. Transformar a boa palavra de Provérbios 12:25 em um hábito diário significa escolher conscientemente falar a verdade de Deus à própria alma e ouvir conselhos que tragam vida. É recusar-se a alimentar o abatimento com pensamentos repetitivos e substituí-los por declarações de esperança. É como um rio que, mesmo sob um céu cinzento, continua correndo. A cor da paisagem pode mudar, mas o movimento da água permanece. Esse rio simboliza a esperança. Ela não depende de um dia ensolarado para fluir. Ela é o movimento que impede o coração de estagnar. E enquanto ela corre, ainda que as margens estejam cercadas por incertezas, a vida sendo sustentada. É assim que Deus quer que vivamos, não à mercê das estações, mas ancorados na fonte que não seca. No fim, o descanso verdadeiro não é a ausência de luta, mas a presença constante da verdade lembrada. E quando essa verdade se torna a âncora da alma, nenhuma tempestade é capaz de nos afogar. Porque a esperança, quando está enraizada em Deus, não apenas sustenta, ela transforma.